Boa noite, que coisa boa. Mais um programa que vai te informar, cutucar e transformar. Nossa primeira convidada de hoje é uma mineira muito querida da cidade de Palmas, especialista em fisioterapia esportiva pela SONAF, acupuntura, fisioterapeuta integrativa, trabalha com prevenção de lesões e alívio da dor. Ela é proprietária do Instituto Karen Fernandes. Ela que está presente sempre em todos os eventos esportivos da cidade, hoje ela está aqui no Metamorfose. Seja bem-vinda, Karen. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Gente, que legal. Nosso programa. Não, cheio de formalidades, né? Assim, com um currículo maravilhoso. E daí eu trouxe uma frase de Jung que eu acho que tem tudo a ver com a sua prática, tá? Sim. Que fala assim, né? Jung fala que conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma, seja apenas outra alma humana. Exatamente. Cara, e assim, com esse currículo fantástico, a gente teve que reduzir ele 3 vezes. Eu sei que você sempre está buscando curso, sempre se atualizando, né? E essa busca assim, do conhecimento científico, ele te transforma num profissional melhor, com certeza, né? Mas assim, ele também transformou a forma que você enxerga o propósito, a saúde e a missão de vida? Na verdade, assim, quando a gente busca informar e crescer, a gente está buscando, na verdade, ter mais respostas, mais resultados. Porque no fim de tudo, não é só a ciência, é você melhorar o ser humano. Então, quando chega uma pessoa para mim, para que eu possa atender, ou na clínica, porque lá eu também acompanho tudo, o intuito é que essa pessoa saia melhor do que ela chegou. Então, a gente não trata uma lesão, a gente trata a pessoa. Então, a busca de estudar mais é para você conseguir resolver mais rápido, né? No intuito de pegar o que a ciência tem usado, o que as pessoas têm buscado, que tem dado mais resultados, unir isso à nossa expertise, à experiência, ao que a pessoa precisa, para que a resposta seja mais efetiva e mais rápida. Então, na verdade, é uma junção. Porque se você usar só a ciência, fica muito também impessoal. Que coisa maravilhosa, porque é isso que a gente traz um pouco, assim, a humanização, né? Um atendimento mais humanizado. Eu lembro quando eu fiz faculdade que a gente teve assim uma palestra sobre se o nosso paciente ele vai continuar sendo paciente ou a gente vai integrá-lo como um cliente. Sim. Né? Porque nas lojas todos são paparicados, porque estão vendendo produtos, e a gente, a gente não vende saúde, né? A gente, na verdade, proporciona um estado de melhoria, né? E assim, na verdade, a gente fica entre cliente e o paciente. Por quê? É uma pessoa que ela precisa de ajuda, por isso é chamado de paciente, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que ela precisa de melhoras, ela precisa de qualidade de vida. Então é o que a gente vai buscar. Então, por exemplo, eu cheguei e tive uma entorse de tornozelo. É uma dor que ela vai passar, só que a consequência desse entorse pode vir causando outras complicações, que daqui a pouco ela está com um problema no ombro, ou daqui a pouco ela não consegue correr porque doeu o quadril do outro lado. Então a pessoa começa a perder a corrida, que é uma coisa que ela é apaixonada. Então a gente eu, por exemplo, como corredora, eu quero que as pessoas continuem correndo, eu não quero ninguém lesionado. E daí a qualidade de vida dela... Exatamente, porque tem pessoas que usam a corrida para desestressar, para fugir de uma depressão, para, descarregar ali. Então a gente tenta buscar nesse contexto, não é só um corredor, um pé, um tornozelo, entendeu? É uma pessoa que corre, tem motivos, a lesão tem várias influências, que a gente é um ser biopsicossocial, então a gente tem que pensar nesse contexto. Se ela não dormiu bem, tudo isso vai influenciar. Eu não consigo influenciar diretamente no sono, mas eu consigo passar orientações, consigo fazer algumas técnicas como a acupuntura que vão auxiliar. Hoje tem a neuromodulação, então tem várias coisas que a gente pode estar buscando. Então a gente quer melhorar o contexto, entendeu? Tem algumas dores que são relacionadas, né, 90%. Ao psicológico, né? Aí tem muitas pessoas que ficam chateadas. Mas eu fui no médico e ele falou que minha dor é psicológica. Também não é assim. Existe o psicossomático e o somatopsíquico. Então a dor que ela veio por um trauma, uma lesão, que ela afeta o emocional, e tem a dor que ela é de uma emoção que afeta o corpo. Então a gente tem os dois contextos. E às vezes está misturado num contexto só. Eu tive um problema com o ombro recentemente, que eu fiz as sessões, mas era muito questão psicológica. E eu fui trabalhando isso também com fisioterapeuta. Lógico que
fomos tratando a parte física, mas o psicológico. Falei, gente, eu nunca ia associar isso com o psicológico. Eu sempre ia achar que... E ele conseguiu me deixar zerada do ombro. Eu achei incrível isso. Quando você sabe qual que veio primeiro? Se foi a dor ou Na verdade, a gente não preocupa com o que veio primeiro. A gente preocupa em entender o contexto e tentar ajudar. Porque às vezes eu preciso de um psicólogo associado, às vezes eu preciso só trabalhar o contexto dessa pessoa, às vezes eu preciso trabalhar a dor, e às vezes eu preciso que ela vá no ginecologista, porque às vezes a dor é hormonal, né? A mulher no climatério tem a síndrome musculoesquelética, então ela pode desenvolver ombro congelado, algumas coisas em função da alteração hormonal. Fibromialgia, então, por exemplo. Fibromialgia. Então tem coisas que a gente tem que relacionar. Então você tem que, por isso tem que buscar, não é de onde veio, é como, o que está aqui nesse pacote, o que essa pessoa precisa, como a gente pode fazer para ajudar. Que interessante, né? Entendi. E assim, nessa sua trajetória, você assim precisou se reconstruir por dentro para continuar crescendo por fora, né? E o que essa fase ensinou sobre a fé, coragem, identidade e autocuidado? Na verdade, assim, fé é a minha principal, né, questão. Eu todos os dias eu acordo, me chamo de louca, mas eu acordo 4h30 da manhã para orar, ler a Bíblia. Então, a primeira coisa que eu faço no meu dia é o meu momento. Tanto que essa hora posso... Tenho pacientes, né, atletas que estão acordados, podem me mandar mensagem essa hora, é o meu momento com Deus, que é onde eu entrego tudo. Na clínica eu tenho várias frases de versículos da Bíblia e tudo mais, porque eu falo que eu sou um instrumento de Deus. Então, a fé é meu guia, né? Deus é meu guia para tudo que eu faço. Então, tudo que eu vou buscar, o que eu vou fazer, o que eu vou implementar na clínica, o que eu vou tratar, eu falo, Deus me ajuda, me ilumina, me ajuda a ajudar essa pessoa, me ajuda a dar o passo correto. Então, a fé é o que me norteia para tudo. E aí eu vou buscando associar isso à minha personalidade, porque às vezes você tem que reconstruir. Por exemplo, eu tive que aprender a gerir. Eu não fui criada, né? Fui criada para ser uma funcionária. Então, vou trabalhar, vou ser empregada de alguém, porque eu nunca pensei que eu fosse montar uma clínica. E aí, tive que me reconstruir. Agora eu tenho que ser gestora, mas ao mesmo tempo eu amo atender. E como que foi não essa quero transição parar. de você? Antes era... Tinha um consultório. Aí eu dava aula na Ubra e fazia as duas coisas. E aí eu pedi demissão da Ubra para montar o Recovery, que aqui em Palmas não tinha, e a gente tinha que... Eu não conseguia sozinha atender os pacientes, eu queria ter pessoas de minha confiança para acompanhar, para as pessoas não lesionarem, porque o intuito do Recovery é não lesionar, é fazer um acompanhamento de monitoramento. E aí comecei com isso, tinha a Andriele comigo. Do Recovery, pra o gente, Recovery você conhece lá? O Recovery é um sistema, é um circuito, na verdade, que a gente fez, desenvolvido baseado na ciência, com vários procedimentos que eles são realizados para recuperar dor, treinou, está cansado, fadigado, porque a fadiga aumenta em 60% a chance de lesão. Então a gente quer que a pessoa faça uma manutenção para ela não lesionar. É mais barato, você não perde uma prova, uma competição. Então a gente foi acompanhando. Agora tem um Recovery Office, que é para quem está estressado do trabalho. Olha, então é um circuitozinho também específico para quem está fadigado, estressado, cansado do trabalho. Mas é um circuito de exercício físico? Não. O Recovery dos atletas tem a banheira, bota, são 7 procedimentos. De gelo. A minha banheira não é de gelo, ela é profissional. Ela tem um motor que filtra e mantém a água na temperatura cientificamente recomendada. Porque o gelo você não tem como controlar. Depende da temperatura ambiente, depende do tempo que ele vai ficar. Mas é difícil entrar, viu? Eu já entrei na sua banheira. Eu saio, entro. Nossa, fica lá uns 5 minutos, né? Depende do dia, vamos supor, 10 minutos, às vezes em média, né? 5 a 10 minutos em média. Mas aí para recuperar a musculatura. Mas aí depende do que você faz. Por exemplo, a banheira de gelo, para quem faz musculação, ela não é indicada. Porque eu vou cortar eu só faço o efeito da ruptura, das lesões, né, das microlesões musculares que vai causar, por exemplo, a hipertrofia. Quando que você indica o Recovery? É antes, por exemplo, de uma prova ou depois da prova? Antes de uma prova e depois de uma prova. Então, de corrida, de um treino de corrida, de triatlon, de ciclismo, de crossfit, de vôlei, de tênis, beach tênis. Todos os esportes, né? Entendeu? Esportes que exigem um pouco mais de endurance ou dura mais tempo por exemplo, beach, vai jogar um jogo, 2 jogos, 3 jogos, né? Entendi. Então a gente tem esse contexto. E o Recovery Office é uma salinha que a gente tem um circuito para relaxar, acalmar, olha, trabalha com outras coisas. Eu fui lá no Instituto Karen Fernandes porque eu era tenista, né? Eu jogava, você lembra? Sim. Agora eu vou porque eu sou
empresária. Não é? Agora eu vou ter para todas as vertentes. O office, ele é novo. A gente lançou ele no início desse ano. Eu não tô no ritmo do tênis, mas eu tô no ritmo de trabalho. Super mega estressada, que é minha... Tô brincando. Não, eu sei, amiga. Nós estamos. Não é fácil. Ser empresária no Brasil não é fácil. Cara, a demanda é alta. E assim, quando você descobriu que você ia fazer fisioterapia, assim, o que te deu? Porque na verdade... Você fez em Uberlândia. Fiz em Uberlândia. Tá. Na verdade, a minha mãe teve um problema de coluna e aí eu fui acompanhá-la e gostei. Falei, gente, eu quero fazer isso. Mas a minha mãe diz que eu escolhi minha profissão, era pequena. Ah, é? Porque qualquer pessoa que entrava em casa, que falasse que estava com dor, eu falava, deita aqui que eu vou fazer uma massagem. Que eu sempre gostei das mãos, tanto que eu gosto muito de terapia manual, né? O meu carro-chefe que eu atendo é terapia manual. Tanto que as outras partes, de exercício, de reabilitação, essas coisas é com a minha equipe. Que legal. Quando eu fui, eu lembro que eu tava com tênis elbow, né? Sim. Que é a dorzinha aqui, gente. Só que daí eu lembro que você pegou em outros lugares no meu corpo que doía tanto quanto tênis elbow. É muito interessante isso, essa parte de integração assim do corpo. Porque, né? como eu te falei, a gente tem que ver de onde vem. Não é só o cotovelo. Por que o cotovelo está sobrecarregado? É muito comum quando troca, no caso do tênis, de raquete. Porque uma raquete vibra mais, outra vibra menos. A corda é mais dura, a outra é mais pesada. Então a gente tem essas questões que influenciam. Porém, tem um contexto que eu tenho que ver a força muscular, eu tenho que ver o nível de estresse ou de carga que você estava jogando muito. Então, você não joga só com o braço. Quando eu mexo o cotovelo, uso a cervical, uso o ombro, lombar, um saque, usa muito a lombar. Se eu não tiver mobilidade da lombar, eu vou sobrecarregar o braço. Então, a gente tem que pensar em todo o contexto. Interessante, cara. Você teve dor agora no ombro, não teve? Mas por que você teve? Você sabe? Foi psicológico também, mas... ele falou, mas não teve assim nada. Ele perguntou pra mim se eu tive algum exercício além do que eu fazia. Não, mas... Foi na musculação que foi você fez? Na musculação. Só que como eu fiquei assim uns 6 meses com essa dor, quando eu fui, ele já disse que era crônica. Por causa do tempo que eu já tava, né? Mas eu consegui recuperar. Deu certo, ó. Deu certo. Querida, então assim, você mulher como nós, empreendedora, né, mãe, né, tem esse suporte que você dá na sua família emocionalmente também, né? Como você enxerga o empreendedorismo feminino, além do sucesso financeiro, como impacto, legado e transformação de vidas? Na verdade, assim, a mulher hoje, eu digo que a mulher, a gente foi criada, pelo menos na minha época, né, foi criada para ser Mulher Maravilha. É aquela mulher que você tem que estar bem no trabalho, você tem que dar conta da casa, do marido, dos filhos, né? Tem que estar ali empreendendo e dando palestra e, né? Então, dando aula e fazendo. Então, você tem que estar bem em todos os contextos. E hoje eu vejo assim, isso sobrecarregou muito a mulher. Foram muitas conquistas, mas também muita sobrecarga. E aí o que acontece? A gente tem que entender esse contexto. Eu tenho que ser mulher, mas eu não tenho que ser perfeita. Né? Eu tenho que ter aqueles momentos para descansar, para desligar, aquele momento que eu falo, isso aqui eu não consigo, isso está difícil, isso aqui eu preciso de ajuda. Então eu tive que aprender a delegar muito, né? Porque a gente costuma a pegar, fazer, né? Quando, por exemplo, quando meu pai saiu de casa, eu assumi minha mãe, minha irmã e meu sobrinho. Então aquilo para mim, eu trouxe, mudei para Palmas, mas eu trouxe isso comigo. E aí eu continuei nessa vibe. Então é aprender gente, somos mulheres, podemos empreender, podemos ter uma empresa, podemos ter pessoas junto com a gente. Essas pessoas acabam sendo responsabilidade da gente, porque se eu não ando bem, a clínica não vai bem. Sim. Então, todo mundo que está ali tem que estar na minha responsabilidade. Mas aí você tem esse contexto de sou mulher, eu tenho fragilidades também. Então, aquele momento que eu não consigo, então eu vou pedir ajuda, distribuir tarefas, né? Então hoje eu tenho braços direitos lá comigo que sem eles eu não funciono. E né? A importância de ter uma equipe bem estruturada é essa, porque em algum momento você vai falhar, ou você não vai estar com aquela energia. Então a equipe tem que estar ali sustentando e hoje eu te digo assim, eu tenho uma equipe de ouro. Cada um ali escolhido a dedo, cada um ali buscando crescer, buscando estar junto ali, a gente conversa sobre as coisas, a gente discute. Então, eu tenho pessoas que trabalham comigo, que são pessoas fantásticas, pessoas que eu confio 100%, que a gente fala assim, quando você entrega a sua filha, quando você entrega a sua mãe, é porque você confia. Sim. Eu entregaria tranquilo, porque é uma equipe que está alinhada. Tanto que nós hoje somos um grupo fechado.
porque a gente está ali alinhado. Todos são fisioterapeutas? Todos são fisioterapeutas. Quem não se alinhou, quem entrou e não entrou na vibe de estudar, de ser amigo, de ser parceiro, não fica. É só homem ou só mulher? Tem homem também? Não, tem homens e mulheres. Então, você é fisioterapeuta do Diego Mesa? Sim. Cuido dele há uns anos. Foi um entrevistado nosso aqui, né, recentemente. Logo que ele chegou da Venezuela, ele me procurou, aí desde então, é justamente isso, uma coisa que a gente faz também. Eu tenho hoje 17 atletas que eu auxilio. Só que a gente não fica divulgando isso, porque eu não faço esse auxílio para divulgar. Faço esse auxílio para ajudar quem não pode, quem precisa. Então eu já faço isso há muitos anos, tanto que muitos deles estão com a gente há 10 anos, 15 anos. Entendeu? Não é aquele negócio assim, vem aqui que eu vou te ajudar para você me divulgar. Não é esse o objetivo. Entendeu? Isso acaba acontecendo, mas porque eles querem, ou por vontade deles, ou por momento ali que eles ficam felizes e agradecem, mas não é esse o nosso objetivo, é realmente ajudar. Uma forma natural, né? Sim. De agradecer a Deus também as conquistas, as coisas, o dom, né? Porque onde eu me realizo? Quando a pessoa fala assim, olha, aquela dor que eu tinha há tantos anos sumiu. Olha, eu consegui voltar a fazer tal atividade que eu não conseguia. Então isso para mim é o que me paga, né? O dinheiro é uma consequência, mas o que me paga é a pessoa estar bem. Que maravilha, cara. E tem assim um caso que você possa contar pra gente que foi desentendido pela medicina, vamos supor, e você pegou, resgatou ali e conseguiu tirar a dor. Olha, eu tenho alguns, eu vou te contar um que eu lembrei assim agora, porque foi um caso que no dia eu chorei. Entendeu? É um rapaz que ele tocava violão, cavaquinho, e tinha 12 anos que ele não tocava, tinha uma banda, saiu da banda porque ele não conseguia um movimento do dedo, um problema na mão, e ninguém descobria, já tinha ido médicos, fisioterapeutas, né? Não tinha, sentia estalidos e tal, e não conseguia fazer. E aí ele chegou pra mim e eu falei, olha, vamos ver, porque eu nunca vou prometer uma coisa que eu não sei, né? A gente busca tudo, mas que a gente vai conseguir. E aí um dia eu falei pra ele, traz o cavaquinho para eu entender qual é a dificuldade. Aí no início da sessão ele pegou e falou, cara, eu não consigo fazer isso. E ele levou o cavaquinho, já tinha 12 anos que ele não tocava, provavelmente em casa já tinha tentado algumas vezes, mas aí ele chegou e tentou tocar e falou, eu não consigo fazer isso. A gente fez a sessão, trabalhei muitas coisas ali, você sabe que eu trabalho o corpo inteiro. E no final eu falei, vamos testar se a gente conseguiu avançar alguma coisa. A hora que ele pegou e tocou, ele começou a chorar e eu junto. Ai, que Aí ele falou assim, cara, eu não acredito que eu consegui tocar de novo. E hoje ele toca, fim de semana, ele continua, ele faz manutenção. Eu falo assim, eu não saio daqui porque você me mantém. Porque ele começa a querer travar, o corpo dele adaptou, ele está investigando algumas coisas, mas o corpo dele fez uma adaptação que à medida que ele vai fadigando muito, ele começa a dar uns estalidos, mas nunca mais ele parou de tocar. Então ele toca fim de semana, toca em banda, toca em aniversário da esposa. Então assim, é uma coisa que você acaba agregando à família. Hoje eu trato da esposa, dele, da sogra, aí você acaba acompanhando a família, é um negócio que envolve, né? E isso foi só numa sessão? A gente foi na segunda ou na terceira que ele voltou a tocar. Que lindo, gente, é gratificante. Então assim, é gratificante demais. E tem vários casos, se for parar pra lembrar aqui, são vários. Nossa, que maravilha. E Karen, quando você falou do seu devocional 4 horas da manhã, eu também já fui dessa, sabe? Eu sempre invento alguma coisa, assim. Eu gosto dessa rotina na parte da manhã, assim, de devocional, realmente de fazer, às vezes, uma meditação. E você, além, assim, ler a Bíblia, né, que você falou, sim, faz oração, você também é adepta, assim, a yoga, ou mesmo a questão de meditações assim mais guiadas, ou mesmo na verdade não faço, porque como eu já é 4:30 da manhã, eu não durmo tão cedo, então aí eu já aproveito ali, depois eu vou para minha atividade física. Então qual que é a sua atividade? Eu faço corrida e musculação. Então, e de vez em quando eu faço um pedalzinho na Velocity ali, coisa assim, no spinning, que eu adoro. Mas assim, eu corro 3 vezes por semana e faço musculação 3 vezes por semana. Então eu já saio dali, pego o que eu vou estudar, que hoje como eu corro na esteira, porque é 5 horas da manhã, 5:30, eu corro assistindo aula, então eu tô... Spotify, né? Fazendo pós-graduações online, tô fazendo a 10ª, eu acho. E aí eu fico ali, porque são coisas que eu já vi, ou coisas que estão atualizando um pouquinho, então dá pra... Então eu já saio nessa. E como eu chego em casa depois já, na hora do almoço, o tempo é curto, à noite eu já chego cansada, se eu fazer uma meditação dessa eu durmo. Então eu prefiro ir dormir.
entendeu? Mas não tenho nada contra, só que é a questão do meu momento agora. Sim. Entendeu? Porque senão eu vou fazer só assim, ó, tuf. Ai, maravilha. Eu faço uma meditação. Eu descobri meu jeito de meditar, amiga. Ai, funcionou. Tá funcionando. Olha que super. coisa boa. E eu vi assim que a minha cabeça ela fica a mil durante a meditação e começa a vir muitas ideias maravilhosas. Isso eu faço na corrida. Então... Porque a corrida é um transe, a corrida... Exatamente, não é só você estar ali, fechar os olhos e sentar. Eu acho que cada um é a meditação ativa, né, que eles falam, né, que ajuda também. E aí, quando eu saio daquela meditação, eu anoto tudo que eu visualizei ali naquela meditação e, cara, tem super funcionado pra mim. É o que eles falam, que, por exemplo, é quando você sai do ruído, sim, né, e você entra num certo silêncio, né, você silencia essa mente tagarela e começa a vir os insights. Por isso que a meditação é muito preciosa. No sábado, geralmente a gente corre na rua, né? Então esse é o momento, no sol e tal. Quando você está numa corrida, você entra meio que num transe. Quando eu fiz hipnose clínica, eu entendi isso, que eu tenho a formação. Aí você entende esse contexto, que você está naquele momento ali, você entra num transe. Então a gente tem que tomar cuidado com o trânsito, porque às vezes você está tão em você que você não presta atenção. Até eu vou começar uma campanha agora, corra de frente pro trânsito, porque o tanto de gente que corre de costas, você tá ali distraído, você não vê o que você vê se foi atropelado. Nossa. Né? Então, a gente tem essa questão de você estar naquele momento na corrida, você devaneia, você vai ali, pensa num monte de coisa, tem um monte de ideias, resolve problemas, e aí você chega lá e anota tudo, às vezes não dá tempo de anotar, eu gravo. E aí, para depois eu lembrar e voltar naquilo. E eu acho que assim, a meditação ativa para nós do Ocidente, ela é mais fácil, porque a gente não está acostumado a sentar no chão e ficar, né, uma hora. Mas acho que eu não tenho problema com isso. Quando eu tenho um consegue. tempinho, não estou muito cansada, dá para fazer. Já fiz. Mas é porque o cansaço bate. Porque assim, eu tô tocando nesse assunto porque eu fiz Vipassana. E o Vipassana, ele parte do princípio do escaneamento do corpo, né? O body scan, que eles falam. E esse escaneamento do corpo é para você realmente curar suas feridas, porque eles acreditam na questão de que tudo partiu da mente, né? E você se machucou ali, fez uma lesão porque você jogou um esporte, mas aquela lesão ela pode ser tratada também com essa questão do alinhamento do corpo. Você já ouviu falar sobre isso? Sim, eu fiz anatomia emocional. E aí você tem essa questão de você saber que algumas coisas que estão relacionadas a, até, por exemplo, não vou falar do ombro não, vou falar do pé. Senão vai começar, como é que é? Não, o quê? Eu já tô sentindo. O pé, por exemplo, você tá indo para um lugar que você não quer, você tá fazendo um caminho que você não quer, tá num trabalho que você não gosta, fazendo alguma coisa contrariada, o seu pé é o caminho, ele não quer ir. Então ele vai doer, você vai ter mais chance de entorse, você tem algumas coisas, você tá contrariado. Punho, sabe, estou sendo forçada a... Então tem coisas que eu estava contrariada com depois eu te conto. Então tem coisas que estão relacionadas. E aí, uma coisa que eu já fiz é auto-hipnose. Porque aí você consegue trabalhar e já tratar. Mas você olha no espelho ou não? Fechado. É fechado os olhos? Que interessante. Depois eu quero... Esse negócio de hipnose eu gosto. Nossa, muito bom. Cara, então a gente vai para nossa última pergunta. Não, será que tem jeito de fazer mais uma só? Tem 5 minutinhos só. Sobre a acupuntura. Então, a acupuntura você estudou... Eu fiz 2 pós, porque quando eu fiz a primeira vez não era reconhecida ainda pelo MEC, pois eu fiz outra. Eu tenho 5 anos de formação em acupuntura. Olha. E trabalho com ela desde 2001. Então, a acupuntura, você coloca agulhas em pontos anatômicos específicos para tratar o corpo. É um estímulo que o cérebro vai reconhecer e aí ele vai produzir o vamos dizer assim, auto-remédio, para ficar fácil das pessoas entenderem. Então, o cérebro vai trabalhar para cura, para melhora. Olha, eu acho fantástico. Os resultados são impressionantes. Muito bom, muito bom. Então, vamos fazer a última pergunta. Última perguntinha aqui, a gente está no tempo. Em que fase da metamorfose você se encontra hoje? Hoje me adaptando com a perimenopausa. Eu vou fazer 49 anos agora, semana que vem. Então, assim, você às vezes fala assim, meu Deus, hoje eu tô sem energia. O que está acontecendo comigo? Eu fui estudar para descobrir, para entender. Porque muitas vezes você está num profissional, no outro, as pessoas às vezes não sabem entender o seu contexto. E você se entender é a melhor coisa. Então, eu estou passando por esse momento de agora
eu estou deixando de ser uma mulher muito mais nova para ser uma mulher mais velha, né? E Madura. Madura, exatamente. Mas é um envelhecimento, a gente tem que aceitar que ele vem, a gente tem que ter qualidade de vida e tal, mas saber entender assim, ó, eu não estou trabalhando agora com performance, eu quero manter, entendeu? Eu tenho que manter peso, eu tenho que melhorar o sono, porque isso me prejudica, então minhas horas de sono, eu tenho que regular meus hormônios, mas eu não quero usar hormônio masculino, então eu aceitei usar o estradiol, então eu estou aceitando essas questões de, agora eu preciso de um auxílio a mais, né? A gente tem que entender, vai entendendo isso. Estou nesse momento aprendendo a gerir mais, aprendendo a delegar mais e aprendendo a entender que nesse momento eu tenho que frear algumas coisas e pular outras e ir adiante com outras. Maravilha. Aprender a selecionar e se entender. Muito bom, querida. A gente ficou muito feliz da sua vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. E olha, quem tiver aí em casa algum problema de lesão, vai lá no Instituto Karen Fernandes e você vai ser super bem atendida pela equipe e por ela. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Muito obrigada. Muito Prazerzão. Vamos pro intervalo e daqui a pouco a gente volta.